Bem-vindos à nossa conversa de peso de hoje. O nosso convidado é inquieto, adora aventuras, viagens, mas ama estar em casa com a filha Larissa. Vive nas nuvens por causa da profissão, guia de turismo. Márcio Teixeira é formado em jornalismo e fotografia. Formação essa na Alemanha, país onde morou depois de deixar o Brasil para buscar no exterior formação profissional. Além da Alemanha, morou no Canadá. Fala inglês, alemão, espanhol e português. A fotografia sempre foi sua paixão, mas sua incessante busca por novos ares o levou a se aperfeiçoar na profissão de guia de turismo. Andou de bicicleta pela América do Sul, saindo do Brasil, passando pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Chile, fazendo cobertura fotográfica do projeto Cicloturismo. Tem mais aventuras na carreira deste aventureiro inquieto, o Márcio Teixeira, mas isso ele mesmo vai nos contar nesta nossa conversa de peso. Seja bem-vindo ao nosso programa, Márcio. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. De colegas de trabalho, hoje tu passa a ser o meu entrevistado. Mas vamos lá. Com que idade resolveste pegar a mochila e ir embora e para onde fostes? Pois é, essa questão é engraçada. Em primeiro lugar, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente contigo, né, que além de grande amigo, é um ótimo entrevistador, um colega, um colega e amigo de longa data. Na verdade, eu acho que a questão de pegar a mochila começa muito cedo, né? Isso com certeza começa na infância. Já o meu pai adorava viajar, logicamente meu pai era representante comercial de sapato, vindo de Novo Hamburgo, nada mais comum do que termos nossas raízes calçadistas, né? Era o chamado caixeiro viajante, né, na época? Não, ele já era o representante comercial. Já era a outra fase, representante comercial. Meu pai trabalhou com sapato a vida toda, né? No auge calçadista na cidade de Novo Hamburgo. E por isso nós viajamos muito já na minha infância, né? Moramos em algumas cidades aqui no sul do Brasil, no Curitiba, moramos em Santa Catarina, moramos no interior do Paraná. E acabou que esse vírus de viajar já veio desde a infância. Meu pai era aqueles homens que gostava de pegar a Kombi antiga dele e ir acampar, e pescar, e viajar pelos interiores do Rio Grande do Sul. E isso veio desde cedo, já começou na infância. Está no DNA. Está no DNA. Então, com 19 anos, eu saí a primeira vez para o exterior, daqui do Brasil, fui para o exterior, fui para a Alemanha. 19 anos, sem dinheiro, $200 no bolso, sem passagem de volta. Era num tempo que nós podíamos viajar para fora do Brasil sem passagem de volta. Hoje em dia, qualquer viagem internacional, nós temos que emitir uma passagem de volta. Naquele tempo, não. Então, sem passagem, sem lenço e sem documento. Eu tenho a impressão que fostes atrás de um grande amor, né? Foi isso? Não, isso foi uma das outras vezes que eu viajei. Foi uma outra vez que tu viajou. Sim. Eu lembro que tu viajou uma vez atrás de uma paixão maluca que passou por São Paulo e acabou nos Estados Unidos ou na Alemanha, não sei onde. No Canadá. No Canadá. Sim. Então... Quando eu viajei para o Canadá foi uma viagem de dupla com uma ex-namorada. Tu disseste que fostes para sem lei, sem documento, com $200 e passagem de ida e falava inglês já? Não. Nada? Não. Infelizmente eu tinha o inglês... Alemão muito menos, se fosse para a Alemanha? Eu sabia dizer duas palavras, Wasser e Bitteschön. É muito, por favor, e água. Essas duas coisas. Eu sabia pedir água. E Dankeschön, como é que fala? Isso eu também não sabia, que era obrigado. Obrigado. Eu sabia. Como foi viver longe do Brasil e o que tu fizeste na Alemanha? Pois é. Na verdade, foi bem tranquilo. O começo surgiu naturalmente. O idioma, ele veio naturalmente.
quando você não fala outro idioma, você se obriga a falar o idioma que você está no país. Os 2 primeiros anos na Alemanha eu fui au pair. Au pair é um irmão mais velho de uma família, como se fosse um caregiver. Você cuida de um babá, um pouco mais sofisticado. Então eu fiquei os 2 primeiros anos fazendo isso. Que aqui no Brasil chama de cuidador, não é isso? Cuidador, cuidador. Que vem do inglês, na verdade. O inglês é caregiver, dar cuidado. E ficou essa palavra, o cuidador de idosos, ou cuidador de crianças, ficou aqui no Brasil. Então, eu fui para lá e fiquei esses 2 primeiros anos fazendo isso e os 3 últimos anos estudando fotografia. Foi basicamente isso que eu fiz na Alemanha. Logicamente, eu fiz esses 2 primeiros anos, eu estudei alemão e trabalhei, estudei muito, fiz várias outras coisinhas, né, porque daí, digamos, outros trabalhinhos, mas basicamente os 2 primeiros anos eu cuidei de criança. Quanto tempo foi na Alemanha? 5 anos. 5 anos. E da Alemanha voltasse para o Brasil? Da Alemanha eu voltei para o Brasil, depois de ficar na Alemanha, fazer o curso de fotografia, eu voltei para o Brasil e comecei a procurar trabalho aqui no Brasil. E fui trabalhar na Zero Hora. Daí isso eu vou te perguntar depois. Ah, ok. Tá. Foi Zero Hora, NH, né? NH foi antes. Foi antes? Antes da Alemanha. Foi antes da Alemanha. Então, foi quando eu te conheci, eu trabalhava lá no NH. No NH. Tá. Tu fizeste curso de fotografia na Alemanha e te habilitaste para ser professor. Na Alemanha o curso era uma faculdade técnica de fotografia. E, na verdade, quando eu fiz não tinha isso no Brasil, tu acaba sendo habilitado automaticamente para ser professor. No tempo que eu estudei na Alemanha, logicamente não tinha faculdade de fotografia no Brasil. A primeira faculdade de fotografia no Brasil foi do Senac, em São Paulo, em torno do ano 2000, uma coisa assim mais ou menos, eu não lembro a data precisa. Daí, chegando no Brasil com o curso superior de fotografia, tu conseguiste registro profissional, sim. Tudo? Sim. Pelo Sindicato de Jornalismo. Pelo Sindicato de Jornalistas, sim, tudo sim. legalizado. O sindicato continua provavelmente exigindo uma vasta documentação, né? Uma pasta de certificados, toda a documentação, como se fosse um portfólio fotográfico, inclusive certificados, para que eles te sindicalizem. Certo. E isso foi feito e foi conseguido. Tá. Nessas tuas andanças, assim, foste muito eclético, assim, profissionalmente, né? Sim. E eu vi no teu currículo que tem uma passagem que foste investigador do quê? Onde foi isso? Isso foi no Canadá. Foi no Canadá. Isso já foi na segunda viagem? Isso foi na viagem para o Canadá. Na verdade, não foi. Eu tive muitas viagens nessa viagem para o Canadá. Para o Canadá é mais para frente, mas eu trabalhei no Canadá como investigador. Eu fiz 1 ano de treinamento de investigador e aí depois eu fiz... Tipo detetive aqui no Brasil? Não. Investigador de fraude de seguro. De fraude de seguro. Na verdade, o governo canadense, se você está com se você se machucou, teve algum acidente, está com alguma lesão, ele te encosta, digamos, ele te dá uma pensão por mês. E como, infelizmente, nem todas as pessoas no mundo são honestas, né? Não só o brasileiro, como fora do Brasil, tem algumas pessoas que levam para o lado errado, elas voltam a trabalhar. E elas continuam ganhando aquela pensão do governo. E o governo, mais do que rápido, estipulou um grupo de investigadores para, então, fazer essas investigações filmadas, e através de filmagem e relatório, para que constatar se essas pessoas realmente estão na pensão, precisam da pensão ou não. Aqui no Vomur tem empresas especializadas, especialmente na questão do roubo de carro, sim. Né? Que ficam rastreando e procurando, enfim, investigam toda essa questão. Né? Então, aqui também já se desenvolve muito isso, né? Sim. Eu sei que tu é simpatizante do escotismo, né? Estou falando que é eclético, rapaz, né? Nos fala um pouco do que tu já fizeste nessa área. Foste lobinho, é isso que chama? Sim. Depois foi, como é que é, mestre, não? Na verdade eu entrei no escotismo com 12 anos, eu não fui lobinho, eu fui escoteiro. Escoteiro. Entrei direto como escoteiro. Qual é a escoteiro. diferença entre escoteiro e lobinho? O lobinho é a partir dos 8 até os 12 e dos 12 em diante até então os 14 é o escoteiro. Eu já entrei com 12. Eu entrei no escotismo em Canoas, era um grupo da época, e eu participei do escotismo durante toda a minha vida. A partir dos 12 anos eu sempre fiz parte do escotismo, me afastando um pouco agora na idade adulta, por causa de trabalho, por
Quando eu comecei a trabalhar na parte do turismo, eu me afastei do escotismo. Tá, turismo nós vamos falar mais para frente. Mais no segundo bloco. E aqui em Novo Hamburgo, tu atuaste na ginástica, né? Sim, eu reabri um grupo maravilhoso que tinha sido fechado. O grupo da Sociedade Ginástica foi fechado. E aí eu reabri o grupo e funcionou muito bem, mas é muito difícil tu manter um grupo sozinho. Eu tive dificuldades de conseguir parcerias, pais, outros chefes escoteiros, para conseguir dar aquela sequência no grupo. E como eu não tinha mais disponibilidade de tempo, eu acabei infelizmente, tendo que fechar o grupo, porque eu não poderia estar em sábados, né, ali. Tá certo. Numa dessas idas e vindas, né, do exterior para o Brasil, do Brasil indo para o exterior, num determinado momento da tua vida fosse trabalhar de fotógrafo, ou repórter fotográfico, na Zero Hora, né? Tu fostes para Pelotas. Santa Maria. Santa Maria. Nos conta um pouco dessa passagem, quanto tempo andaste lá para Santa Maria na Zero Hora? Foi uma passagem incrível. Foi no projeto Casa Zero Hora, né? Sim. Santa Maria é uma cidade muito agradável de se morar, né? Ela tem... eles são muito receptivos, eles te recebem de braços abertos. Foi muito bom, foi uma experiência de vida muito boa. Eu saí, quando eu voltei da Alemanha, eu cheguei aqui e procurei trabalho durante um tempo. É muito difícil conseguir trabalho como fotógrafo, jornalista ou como fotojornalista no sul do Brasil. Nós temos poucas opções. Então eu acabei procurando trabalho nessa área e consegui trabalho no interior do Rio Grande do Sul. Então eu fui para Santa Maria trabalhar. Foi uma experiência incrível. Santa Maria é realmente muito boa. Tá. De fotógrafo da Zero Hora, continuaste na fotografia e tiveste uma passagem na FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Sim. Trabalhando com menores infratores, né? Adolescentes em conflito com a lei. Sim. Uma experiência que te marcou? Como é que foi a tua passagem lá? Com certeza marcou. A oportunidade de você poder ficar, digamos, atrás das grades dos muros é muito incrível. O contato com os adolescentes e a chance de poder ver esse mundo que normalmente nós não podemos ver, que nós não temos essa oportunidade, foi muito incrível. A única tristeza é que nós não poder fazer mais por eles. Nós vemos todo o trabalho que é feito para trazer de volta esse menor adolescente, esse menor... Socializá-lo. Isso. E, infelizmente, esse trabalho às vezes não é o suficiente, mas é feito muito pelo menor. Tá, tu acha que a política de atendimento ao adolescente em conflito com a lei é isso que o Estado pode oferecer, está fazendo? Dá para fazer mais? Não, dá para fazer mais, lógico, com certeza. Eu acho que a grande sacada é os cursos profissionalizantes que eles oferecem. Não são muitos, e eu não sei exatamente agora, quando eu trabalhava lá, com certeza tinha alguns. Eu espero que continue, mas a grande sacada porque o adolescente, ele tem que voltar para o seu, depois de fazer cumprir a medida socioeducativa, ele tem que voltar para casa e ter oportunidades. Agora, se ele volta para casa e ele encontra na mesma situação que ele estava antes, ele acaba de novo caindo acaba cometendo algum ato infracionário, algum crime. E se está envolvido com drogas, o traficante adota, emprega e dá a oportunidade. O grande truque, então, a grande sacada é tu dar a oportunidade para ele fazer algum curso profissionalizante. Só assim vai ser mudado. Através do trabalho. Através do trabalho. De fotógrafo, Márcio passa para uma nova profissão, guia de turismo. Mas isso ele vai nos falar no segundo bloco, na volta do nosso intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores.